Bia, o evento Farol, você é uma cabeça pensante. Gente, a gente que todo dia tá com a Bia, eu acho que o único momento que ela não pensa muito, ela fica ali focada, é quando ela tá na clínica, Atendendo. oficialmente atendendo o paciente. Ela esquece de almoçar, ela esquece de ir ao banheiro. Então, eu acho que nesse momento, não. Mas, assim, até ela dormir e a ela amanhecer, quem é muito próximo a ela, de manhã já vem 500 mil ideias aparecendo nessa mente brilhante aí. E sempre num pensamento, né? De, de pensar algo para ajudar o próximo ou criar alguma coisa. Quando você pensou nesse projeto, o Farol, por que que veio isso forte a você? Olha, o farol me veio na mente essa coisa de o que que é o farol, né? É aquela luz ali para os navegantes, né? Para quem está no mar, é um porto seguro onde eles podem chegar, para onde eles podem ir. E eu sempre tive, assim, o farol para mim sempre veio como neblina, né? Como se alguém está perdido no meio do mar, envolto em nevoeiros. E aquilo me veio como, tipo assim, uma pessoa que está deprimida, ela está nesse meio. É como se ela estivesse no mar aberto, com nevoeiro, não conseguindo saber para onde remar, para onde ir. E, de repente, o farol é uma maneira que eu fiz simbólica de dar luz para essa pessoa, né? Gerar um conteúdo de conhecimento para que ela comece a olhar para onde ela vai. Refaça suas trilhas, refaça seu caminho. E aí eu pensei assim, por que que eu não fiz isso antes, né? Por que que eu não falei de depressão antes? Porque quem trabalha em clínica, e você sabe disso, clínica ambulatorial, a quantidade de pacientes de psiquiatria e psicologia, a grande maioria são quadros de ansiedade, como pânico, como toque, como ansiedade generalizada e depressão. A gente sabe que são a maioria dos atendimentos que a gente faz. E eu já tinha falado sobre transtornos de ansiedade várias vezes, mas nunca tocava muito, né? A gente já fez eventos Eventos. de ansiedade, já fizemos Ansiedade, efeitos de toque, de transtorno toque, obsessivo-compulsivo. TDAH, que de uma certa forma o paciente Exatamente. ele chega lá focado numa coisa, mas a gente vê que a depressão está ali junto. Exatamente. Muitas vezes tá se É, cobrindo, né? isso, E a gente fez até o evento de psicopatia, né? O também. Mentes Perigosas. E eu fiquei falando, por que que eu fui priorizando outras coisas e a depressão ficou para trás? Porque a depressão sempre me foi um assunto muito caro de ser mexido. Por quê, Porque, Bia? porque eu perdi uma grande amiga, uma paciente, uma grande amiga, em 2001, maio de 2001, que tirou a sua vida. E era uma paciente que eu tinha uma adoração, uma paciente que eu tratava com muito carinho, com muita dedicação. E, e ela planejou de uma tal maneira que até hoje eu fico boba de ver assim como eu não notei alguns detalhes. Talvez porque tivesse essa ligação afetiva, esse carinho Sim, excessivo, talvez. Mas assim, e ela fez uma coisa para mim que foi uma coisa maravilhosa, porque quando um paciente tira sua vida, a polícia tem que investigar, isso faz isso, parte. E psiquiatra, psicólogo são os primeiros a ser chamados, né, sem para dúvida. saber como é que estava. E ela, quando aconteceu isso, o esposo dela chegou para mim e falou: Olha, a Anjinha, que eu chamava ela de Anjinha, deixou isso para você. Era uma carta, ela era advogada me isentando, reconhecida em cartório, feita na véspera, me isentando de qualquer questão policial. Eu olhei aquilo, fiquei tão traumatizada, sabe? Tipo assim, como assim? Então ela já sabia, ela deixou isso tudo tão planejado, mas eu achei assim que isso me tocou tanto que é como se eu não tivesse coragem de mexer nessas coisas. E aí um dia eu estava em casa, e sabe quando você lembra assim, que vai passando um tempo, você já não lembra das coisas ruins, você vai lembrando das coisas boas. E eu tenho essa coisa. Os meus mortos vão ficando cada vez mais vivos e mais E sempre brilhantes. de uma forma positiva, né? Positiva, sempre. E teve um dia que eu não sei porquê, eu me deu uma sensação, lembrei da risada dela, sabe? Da gente rindo, se divertindo. E eu falei, tá na hora de fazer uma coisa sobre depressão, porque ela jamais gostaria que eu não fizesse. Pelo contrário, eu me lembro que o enterro dela, no enterro dela e na missa,
tinha de mendigo ao diretor das maiores empresas do Rio. Então foi uma coisa tão assim que eu falei assim, caramba, se eu não conseguir jogar isso para o maior número de pessoas, ela não vai me perdoar. Então eu falei, tá na hora. Então eu falei, para, Bia, para com essa coisa, acabou o lamento, já se passou muito tempo e você vai fazer o que ela queria. Comunicar com o mendigo, com um homem mais poderoso do Rio de Janeiro. E aí foi que eu falei, não, isso aí vai ser para iluminar muitos outros, muitos outros. É interessante, Bia, assim, o seu lado humano, né? E realmente, assim, eu sabia que você estava no projeto, enfim, tem toda uma história, a gente sempre está na depressão, mas eu não tinha entendido o porquê do farol. E agora, verdadeiramente aqui, de frente para você, e a gente, na psicologia como na psiquiatria, o comportamento do outro é uma das coisas mais importantes. E uma das coisas que a gente pega muito numa fala, por isso você não gosta tanto de fazer consulta online, quando você não conhece o paciente, exatamente por isso. E uma das coisas que me despertou muito e me emocionou, que a sua pupila dilatou. O seu olho brilhou como um farol falando sobre isso. Não, porque assim, agora tá limpo, tá resolvido, sabe? Tipo assim, quando eu fiz isso e me veio a fisionomia dela rindo e brincando, me deu a sensação assim, vai lá, Aninha, que ela me chamava de Aninha. Agora é a hora. Esquece, não é para ser tristeza. É para a gente iluminar os outros. Então eu falei assim, tá na hora. Eu vou tirar a minha covardia, né? E vou rever a minha trilha também nesse tempo, né? Que foi de 2000 e... Isso foi em 2001. Tem bastante tempo, né? A gente tem que... E você tem fala que fazer isso dar frutos, né? Você fala uma coisa muito interessante. Entender de depressão é entender a humanidade da gente. Por que isso? Mesmo. Por quê? Porque, assim, a depressão é a doença mais complexa que tem. Então, ela fala da nossa essência humana. Por que a depressão é tão comum? Porque a essência humana, ela tem a ver com esse desafio. A gente veio aqui para se tornar melhor, mas a gente encontra tantos obstáculos e que a gente, muitas vezes, vai desistindo no meio do caminho. Então, eu acho que a depressão tem essa coisa que lembra a gente que não era para ser fácil. Ninguém disse que ia ser fácil, mas que vai ser transformador. Então, eu sempre coloquei que quando você entra numa depressão, ou seja, num quarto escuro, e consegue sair dele, e consegue identificar o que te levou lá, é o poder que você tem de transformar o sofrimento em crescimento. É a hora que você aciona a resiliência. Se a depressão não fosse tão característica da espécie humana, ela não diria tanto da gente. E eu acho que a gente tem essa coisa, o ser humano tende a se acomodar, né? Eu digo que tem uma frase do Hipócrates, né, que é o pai da medicina, o grego, né, de 461 a.C., se eu não me engano. E ele dizia uma coisa, né, gente? Ele dizia uma coisa linda, que ele dizia assim, quando a gente vai se curar, a gente tem que ver se a gente está disposto a abrir mão das coisas que nos adoeceram. Esse é o grande desafio, né? E eu acho que a depressão é isso. A depressão não é uma coisa dos fracos, a depressão é pessoas que foram seguindo um ritmo, muitas vezes além do que deviam, além do que podiam, às vezes se sacrificando muito por outros, e essa pessoa estica a corda de uma tal maneira que quando ela vai olhar para ela já está no buraco, entendeu? Então eu acho que tudo isso, eu acho que o farol é essa coisa assim, está na hora da gente ver o que trouxe a gente para a escuridão e como é que a gente sai de lá. E quando você montou, né, você já falou aí do projeto e tal, você trouxe dados para querer montar isso. Você pode falar um pouquinho sobre esses dados? Como assim? Eu coloquei aqui que 1/4 da população americana... Ah, sim, você está colocando em termos de estatísticas. E de estatísticas, a gente falou muito isso no Farol número 1, né, que foi na terça-feira, mas vamos lá. Se a gente for ver, por exemplo, as estatísticas americanas, que a gente tem um pouquinho mais de confiança, porque se faz mais diagnóstico, mas eu acho que vale para o Brasil e vale, em geral, com bastante fidedigna com os países ocidentais. Mais ou menos, você, dentro da população americana,
tem mais ou menos 8% da população que sofre depressão. De quadros de depressão, que são quadros que causam uma disfunção muito grande. A falha no trabalho, nas atividades sociais, no convívio, no convívio social. Agora, quando você vai ver a depressão como um episódio, não como uma doença recorrente, mas um episódio depressivo que muitos podem ter, ou então um episódio leve, você acaba vendo que isso pula para 25%. Quer dizer, 1/4 da população. Então, é muita coisa. Não existe outra doença que tenha tanta abrangência. Por isso que eu digo que é a mais humana que a gente tem. Então, na hora que você entende de depressão, você entende da essência humana. E na hora que você supera uma depressão, você entende o que você veio fazer aqui. Se a gente pensar que esse 25% daria essa estatística é antes da pandemia. Isso, depois né? da pandemia, a gente teve um aumento de 25% de depressão. Então, seria um aumento de 25% em cima desse 25%. Que dentro da nossa realidade, a gente não parou na pandemia. Uhum. Tivemos casos de pessoas muito queridas que melhoraram e que falavam, ou eu vou morrer de Covid, ou eu vou morrer de depressão. Sim, então vocês me atendem. eu me lembro de um paciente, você vai se lembrar também, a gente não vai dizer aqui o nome, no auge da pandemia, que não tinha nem voo aéreo, a gente já tinha tratado um Ele parente. atravessou de carro. Ele me ligou, ele mandou um WhatsApp, eu Lembrei. não o conhecia. Ele falou, doutora, a senhora tratou fulano, eu tô com a mesma coisa, eu tô precisando muito. A senhora me trata? Eu falei, sim, assim que a pandemia, né? Aí ele falou, não, mas eu vou. Eu falei, não, tudo bem, mas não tem avião. E ele era do Centro-Oeste. Aí eu falei assim, olha, assim que liberar os voos, tudo bem, com toda higiene, com tudo, eu vou no consultório para lhe atender, não tem problema. Não... Aí ele falou, doutora, ou eu vou morrer agora, ou eu não vou nem precisar ter medo da pandemia, porque eu tô para me matar. Eu falei, mas como é que o senhor vai chegar aqui? E ele chegou para mim, doutora, eu fui caminhoneiro. Eu pego um carro e eu vou para aí. Eu só quero saber se a senhora me atende. E ele veio. E graças a Deus ficou super bem. Muito bem. Muito bem. Então, assim, a urgência das pessoas, as pessoas que não passaram por uma depressão profunda, não tiveram pensamentos suicidas, não têm noção do umbral, né? Que é uma depressão mais profunda. Exatamente. O que eu estava querendo dizer, né? E a gente trouxe, né, essa história aí, realmente, eu lembro bem. Mas, tanto na pandemia como agora, a gente está vendo muito forte isso. Então, eu acho que essa estatística deve ter aumentado muito mais. Isso que eu estou falando, aumentou 25%. Aumentou 25%. Agora... Então, é muita coisa. E eu queria falar uma coisa que é super importante. O oposto de tristeza, né? Quando a pessoa pensa assim, depressão, qual é o oposto de depressão? Felicidade. Então, Verdade. não é tristeza, felicidade, depressão. Então, se você não sabe o que é depressão, e se você não sabe superar uma depressão, você nunca vai estar apto para ser feliz, de verdade, entendeu? Então, as pessoas muito falam assim, eu tô triste, eu tô não sei o que lá. Só quem sabe como funciona uma depressão vai saber o que é felicidade mesmo, vai dar valor mesmo às coisas que trazem felicidade.